Boa noite, gente. Vamos aqui à nossa live de hoje do Dia Internacional da Mulher. Eu sei que as notícias políticas estão fervendo, mas nós vamos nos dedicar aqui hoje a outros assuntos. Curtem as lives, que acompanham as lives e que estão sempre prestigiando esse momento aqui. E também gostaria de dizer que... Vamos ver aqui. Oi, gente, agora entrei de vez, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. Tive que ir para o 4G. Eu estava dizendo que o dia hoje está fervendo com notícias políticas, mas aqui, hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós vamos nos dedicar a outros assuntos, tá? E eu quero agradecer a todas vocês que estão sempre aqui, as mulheres que me acompanham, os homens que também veem as minhas lives. Eu tenho certeza que devem ter mulheres incríveis na vida de todos vocês. E dizer que também venho de uma família de muitas mulheres, portanto, o universo feminino para mim sempre foi tão real e tão imenso, né? Só para vocês terem uma ideia, minha bisavó teve 3 filhas, minha mãe teve 2 filhas, minha mãe teve 3 filhas, minha irmã tem 3 filhas, eu tenho 2 filhas e minha outra irmã tem 2 filhas, mas tem 2 meninos. Enfim, vai por aí que a família tem muita mulher. E ter esse relacionamento feminino é realmente maravilhoso, mas a gente tem, sabe como é que é? A gente é guerreira, mas é muito sensível, né? Todos nós aqui sabemos, né? As mulheres têm uma cabeça um pouco diferente, né? E somos batalhadoras, sérias, né? De uma maneira geral, todas muito comprometidas com as coisas, com os filhos, com a vida, com a carreira, com o marido, com o companheiro, enfim. Eu sou fã das mulheres, sempre trabalhei com muitas mulheres que sempre me apoiaram na minha carreira, então eu sou muito grata a essa sororidade, que é uma palavra da moda, mas que sempre foi muito presente na minha vida pessoal e profissional. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre exames médicos, né? Nós estamos no meio dessa pandemia que ninguém sabe exatamente como é que a gente vai conseguir ainda enfrentar esse futuro todo que vem pela frente, muita vacina ainda pela frente. E eu chamei para essa live hoje uma pessoa muito competente para falar com a gente, que é a Natasha Celarenko. Celarenko. Olha, ela falou para mim várias vezes que o nome dela é complicado. E ela é muito competente porque ela é patologista, pediatra e diretora médica do laboratório Alta Excelência Diagnose. E também é membro efetivo do Conselho Nacional Federal de Medicina e também da área que trabalha com doenças raras. Enfim, ela vai falar pra gente tudo que a gente precisa saber sobre exames, né? Porque fica muita gente perguntando, eu tenho que fazer PCR toda hora, eu tenho que fazer exame de sangue, então vamos saber com a Natália Celarenko como é que ela tem que dizer pra gente essas questões todas. A Natasha tá aqui já. Perdoar que eu não falei o nome completo como deveria falar e ela vai dizer como é que a gente tem que pronunciar o nome dela. Espero que ela já entre. Oi, Natasha, você me perdoa, não consegui falar. Cileranco, não. Cilesarenco. Ai, meu Deus do céu. Olha, mas você tem um nome complicado, mas é porque você é uma pessoa muito fácil da gente conversar. Então, tá compensado. Tá compensado, isso mesmo. Tá compensado. Natasha, primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Você que é uma grande profissional, tenho certeza que também é uma pessoa maravilhosa com a sua família. Então, primeiro, parabéns por esse dia, que a gente precisa ter vamos dizer, essa força das mulheres, que só isso transformará esse mundo num mundo melhor. Eu acredito piamente nisso, né? Eu também, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a mulher faz a diferença em todo lugar que ela está e faz uma diferença para o bem, né? Eu sou muito fã de todas as mulheres. Agora, entrando no nosso assunto, Natasha, eu estava falando que tem muita dúvida sobre essa questão toda de exames. Então, eu queria que você abordasse essa questão, se fizesse assim uma explanação. Como é que é essa questão do exame? A gente tem que fazer exame toda hora? Não tem? Nesse momento da pandemia, o que importa? Olha só, primeiramente, Márcia, queria te agradecer pelo convite, a você, ao Henrique, que me convidaram para estar aqui. É um prazer enorme. Nossa, você consegue ser mais linda ainda. Olha isso.
Ó, meu nome realmente não é um nome fácil, né? Natasha Slesarenko é um nome de origem ucraniana, né? Não é fácil Ah. mesmo, não. E eu também tenho duas meninas. Então, assim, a Oh, minha vida também tem muitas mulheres. Parabéns a todas nós, mulheres, que fazemos aí desse mundo, com certeza, um mundo melhor por toda essa amorosidade, esse afeto que a gente tem é nas verdade, nossas é verdade. relações, né? Qualquer que seja ela, a gente bota muito carinho, muito afeto, muito amor. E com isso, com certeza, as relações ficam mais leves, né? Fica mais É fácil verdade. levar a vida desse jeito. Com Mas olha certeza. só, então quando você pergunta, né? É importante fazer teste toda hora? Como é que é? Então, assim, a gente precisa entender que tipo de testes a gente tem disponível, né? Então, acho que a gente começa falando desse jeito. O que, que a gente tem disponível? Então, passado aí um pouco mais de um ano de pandemia, a gente tem aí dois grandes grupos de testes. A gente tem testes que detectam a presença do vírus e a gente tem testes que detectam a presença de anticorpos. Esses testes que detectam a presença do vírus são os testes que a gente coleta do nariz, da garganta. Hoje está basicamente do nariz, mas pode ser colhido no escarro, pode ser colhido no lavado broncoalveolar, pode ser colhido na a saliva, o que é muito legal, especialmente para crianças. Então, esses testes, tem vários tipos desses testes, mas a gente tem aí o padrão ouro, aquele que é considerado assim o melhor dos testes, é o chamado de RT-PCR, que é um teste molecular que amplifica um pedacinho do vírus. Então, é um teste Hum. altamente sensível, foi o primeiro teste desenvolvido quando, no início de janeiro, se fez o sequenciamento viral que a China mandou para o mundo, falou, pessoal, mundo, está aqui, é esse vírus que está dando esse quadro respiratório grave aqui. Então, o mundo, então, fez o chamado RT-PCR para diagnóstico disso, tá? Esse, então, foi o primeiro teste, é um teste altamente sensível. Quando muito bem coletado, ele chega aí aproximadamente a 90% de sensibilidade. O que quer dizer isso? De O que cada quer dizer 100 isso? Eu ia te perguntar pessoas, exatamente. de cada 100 pessoas, Márcia, que tem a doença, ele dá positivo em 90 delas. Você vai falar, nossa, mas então existe o chamado falso negativo? Pois é, que eu até botei na nossa chamada. Existe o falso negativo. Existe. Por quê? O paciente, por exemplo, que coleta muito precocemente, que coleta, assim, tá aflito e já colhe logo, não espera aí nem ter um dia de sintoma, ou então ele entrou em contato com alguém e no dia seguinte, se alguém liga, olha, eu testei positivo, ele já vai testar, não adianta. Então tem que dar um certo tempo. Esse Hum. tempo aí a gente considera em torno aí de 5 dias, que é o tempo chamado período de incubação, que é o tempo Então, em que você entra em contato com o vírus até começar a manifestar a doença. Se quer é dizer, que vai manifestar. quem entrou em contato com alguém que está positivo tem que esperar 5 dias para fazer o teste, senão não adianta fazer Idealmente, antes. idealmente, ou quando começa a ter sintoma, porque a gente Ah, tá. sabe que cerca de 1 a 2 dias antes de começarem os sintomas, pode ser que nunca desenvolva sintoma. Tem 15% dos pacientes que não vão fazer sintoma nunca. Mas Mas um a estão dois dias positivos? mas são positivos, são chamados portadores assintomáticos. São Pois esses que transmitem mais facilmente, né? Apesar de não ter sintoma, a gente sabe que quem não tem sintoma transmite menos, mas transmite. E como você não tem sintoma, muitas vezes você relaxa, você tira a máscara, você vai na casa de alguém, e esses, então, chamados portadores assintomáticos, podem transmitir. Então, como eu estava dizendo, 1 a 2 dias antes de aparecerem os sintomas, a pessoa já pode estar transmitindo o vírus, já tem o vírus detectado, entendeu? Então a gente tem que dar esse tempinho, não adianta já fazer direto o teste, assim que, um amigo testou positivo, eu já vou fazer. Então não. Então esse é o RT-PCR, aquele teste mais sensível, é o teste que está disponível. Hoje existe aí várias modalidades, várias plataformas que se fazem esse exame. Tem testes desses que ficam prontos em 15 minutos. Tem testes desses que ficam prontos em algumas horas. Tem testes desses que ficam prontos em alguns dias. Então, tem várias plataformas, várias modalidades para atender esse público. Mas é, sem sombra de dúvidas, o teste mais sensível que tem e é o teste padrão ouro. Quando a Organização Mundial de Saúde fala testar, 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 ele está querendo dizer exatamente isso, porque a partir do momento em que você detecta que tem alguém com o vírus, você isola essa pessoa, você vai fazer todas as medidas, vai avisar as pessoas que entrarem em contato para também se isolarem, enfim. São essas as medidas que precisam ter. Além desse teste do RT-PCR, Márcia, a gente tem também
um teste que é o chamado teste do antígeno. Colhe do mesmo jeito, só que ele não amplifica fragmentos do vírus. Quer Ele dizer, vai... colhe no nariz e garganta também. Nariz. Hoje é basicamente nariz. A gente Só ainda não está nariz. colhendo de garganta, porque a gente viu que coletar do nariz é mais sensível do que nariz e garganta dá muito incômodo, a pessoa tem náusea, tem ânsia de Horrível, vômito, horrível. é muito chato. Então hoje a gente está coletando basicamente do nariz ou da saliva, que é melhor ainda, porque não tem nenhum tipo de mal-estar, nem nada disso, né? Então, esse outro teste é o chamado teste do antígeno. Como o próprio nome já diz, ele vai pesquisar o vírus, mas não vai amplificar o material genético. Ele vai detectar proteínas virais. É assim, quando o indivíduo tem sintoma, Márcia, dá para fazer ou o RT-PCR, em qualquer uma das modalidades dele, seja rápido ou não rápido, quanto o teste do antígeno. Agora, no indivíduo que não tem sintoma, que vai, por exemplo, fazer um evento e precisa se encontrar, precisa apresentar um teste, ou vai fazer uma cirurgia, ou vai viajar, para essas eventualidades, realmente a gente indica o PCR, não o teste do antígeno, porque aí ele é menos sensível, ele consegue Certo. pegar menos pessoas, entendeu? Quando não tem sintoma. Então, Agora, esses são testes que a gente avalia quando a pessoa tem sintoma, ou quando a pessoa entrou em contato com alguém, ou quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ou quando a pessoa vai viajar, ou vai participar de um evento. Esses são os testes para serem feitos, são os testes moleculares, tá? Então, é o PCR, tem o LAMP hoje, que é uma técnica molecular que não tem alteração de temperatura, é uma amplificação isotérmica, que também é aceito pelas empresas aéreas. Então, assim, mas basicamente... essa também é nariz? Também é nariz? Todos Tudo que vão nariz. identificar o vírus, ou é nariz ou é saliva, né? Mas dá para ser feito também, existe aí, pode ser feito nas fezes, pode ser feito no escarro, ou naqueles indivíduos que estão entubados no hospital, pode colocar lá dentro do pulmão e pegar do pulmão, mas de maneira geral, no dia a dia, é no nariz ou na saliva. E você disse que tem vários tipos de teste, plataformas para fazer o diagnóstico desses testes. Porque lembra que eles começaram a aparecer no início? Teste de farmácia. Aí primeiro chegam vários testes que as pessoas dizem, mas esses testes estão dando errado, porque as pessoas ainda não estavam sabendo usar os testes. Não aconteceu tudo isso, Natasha? Então, aconteceu. E, na verdade, esses testes que, logo que a pandemia começou, o Brasil, acho que o mundo foi inundado de testes rápidos, aqueles que furavam a ponta do dedo. Que as farmácias, todas as farmácias faziam, e isso deu realmente muita, mas muita confusão no início. Por quê? Porque esses testes, ao furar o dedo, a gente agora vai começar a falar daquele outro tipo de teste. Então, nós falamos desses testes que detectam o vírus. Agora a gente vai falar, então, dos testes que detectam anticorpos. O que são anticorpos? Anticorpos são soldadinhos que o nosso organismo faz em resposta a algo estranho que entrou nele. Então, no caso, o algo estranho é o SARS-CoV-2, que é o vírus que dá a Covid-19. Quando esse vírus entra no nosso organismo, o nosso organismo, então, lança a mão do sistema imune para produzir anticorpo, e não só anticorpo, mas produzir outros tipos de imunidade, que não é só anticorpo que ele produz, existe aí toda uma orquestração, são vários processos, né? Dentre eles, um deles é a produção de anticorpos, mas tem outras coisas. Enfim, ele produz anticorpo para se ver livre desse vírus e numa próxima vez que a gente entrar em contato, ele não deixar isso acontecer, ok? Então, isso é o que normalmente acontece. Quando, então, logo que a pandemia começou, muito pouca gente ainda estava acometida e fazia esse teste de farmácia, de furar a ponta do dedo, e deu muita confusão, Márcia, foi terrível, porque muita gente estava achando que estava com a doença, porque dava um tipo especial de anticorpo chamado de IgM, que dava positivo, aí os médicos achavam, e a gente também achava, a gente teve que aprender no decorrer da coisa, não teve tempo da gente estudar, de fazer grandes estudos. A gente teve que aprender aí com o avião andando, com o piloto lá, trocar o pneu com o carro andando, porque a pandemia estava aí, foi decretada pela Organização Mundial de Saúde e a gente teve que aprender. Enfim, na verdade, esses testes da ponta do dedo só vieram para causar confusão. Hoje a gente não indica. Hoje a única, digamos assim, a indicação formal desses testes é quando você quer fazer um levantamento soroepidemiológico. Vai numa cidade, vai numa comunidade e quer saber como é que está aquela população
Então, uma população definida, tal, você faz ali a pontinha do dedo e descobre. Mas quando a gente fala, então, desses testes que produzem, que a gente quer ver a resposta do nosso organismo, não adianta colher antes de 14 dias. Então, tem que ter Isso aqui é 14 importante também, porque não adianta colher muito. na mesma hora que faz o teste do PCR. Não Não, adianta. exatamente, não adianta. Então, assim, o PCR, ou o LEMP, ou o teste do antígeno, que é aquele primeiro grupo de testes lá que identificam o vírus, esses testes devem ser feitos do primeiro ao sétimo, até o 10º dia de doença, tá? De início dos sintomas. Então, é muito importante a gente estar atenta a esse início dos sintomas, tá? Então, conta assim, do primeiro ao 10º dia de sintoma, tá? Esses testes da ponta do dedo, ou que colhe aqui do braço mesmo, para pesquisar anticorpos, não adianta coletar antes de 14 dias. Porque os anticorpos, muitas vezes, vão surgir só depois de 14, 15, 20, 21, 30 dias. Ou às vezes, 30 dias. 30. Vou contar um segredo. Às vezes, eles não aparecem. Pois é, tem Não. uma pessoa aqui dizendo que a filha teve e nunca acusou anticorpos. Pois é. Por quê? Porque existe a elaboração, como a gente comentou aí, que existe a elaboração de que essa resposta imune compreende uma parte da resposta imune é a produção de anticorpos. Mas existem várias outras orquestras tocando para fazer essa resposta imune. Dentre elas, a famosa imunidade celular. A imunidade celular não tem exame ainda para medir. É uma imunidade, é um tipo especial de imunidade também, diferente da produção de anticorpos, nosso organismo produz aí células especiais que vão nos defender de uma próxima infecção. Essas células especiais não são medidas pelos exames, não tem nenhum laboratório que faz esse teste para detecção da chamada imunidade celular. Vamos dizer assim, o que é então essa imunidade celular? São aquelas pessoas que não pegam Covid, apesar de entrar em contato com pessoas de Covid? Não. A imunidade celular é uma resposta que o nosso organismo faz, assim como alguns organismos produzem anticorpos. Certo. Alguns indivíduos produzem anticorpos e imunidade celular. Outros indivíduos só produzem anticorpos. Outros produzem mais imunidade celular, não produzem anticorpos. E o que é essa imunidade celular? Então, é um tipo especial de imunidade em que a gente avalia a produção de substâncias que nos protegeriam de infecções. Então, por exemplo, para tuberculose. Tuberculose é uma doença altamente prevalente no Brasil. Aliás, é a doença que se toma a primeira vacina. Se que nasce, nos primeiros dias de vida, a gente toma uma vacina que é chamada de BCG, que é uma sigla que significa Bacilo de Calmette-Guerin, que se toma aqui no braço direito para proteger das formas graves da tuberculose. Não dá para medir anticorpo para tuberculose, para saber se você já teve tuberculose, não se mede. A gente faz um testezinho que a gente dá uma injeçãozinha no braço, que é chamada de PPD, ou a gente colhe no sangue e avalia a produção de interferon, que é produzido pela imunidade celular. Então, o interferon é uma substância que o nosso organismo, que está com tuberculose, produz quando ela está com tuberculose para se defender da tuberculose. Então, esses testes ainda não existem para Covid. Então você não pode ter, não tem como saber se a pessoa tem imunidade celular com relação ao Covid. Exatamente, ainda não tem. Então a gente desconfia dessa pessoa aí que está nos assistindo, que falou que a filha dela já teve e que não produziu anticorpos. Certamente ela desenvolveu imunidade celular. Só que a gente ainda não tem exames de laboratório que meçam essa imunidade celular. Infelizmente, a gente ainda não tem. Isso significa que a pessoa está protegida contra o vírus ou não? Se ela tiver imunidade celular, ela tem defesa contra o vírus. Agora, a gente agora está vivendo um momento de variantes. A gente está vivendo momentos com cepas diferentes. Será que a imunidade celular que eu desenvolvi com a cepa do ano passado vai me proteger? Será que esses anticorpos que eu tenho vão me proteger? Isso são respostas que a gente ainda não tem definitiva, tá? A cepa descrita, essa variante descrita na África do Sul, a variante descrita em Manaus, elas têm uma mutação que faz com que ela escape desses anticorpos que a gente já produziu. Gente, mas isso é terrível, né, Natasha?
É muito, muito preocupante. Deixa a gente, assim, numa situação difícil. E, assim, a gente fica meio... O que a gente faz, então? Então, a gente tem que tomar vacina, que essa vacina Pois é, precisa... essa era a minha pergunta. A gente adianta, então, tomar a vacina? Essa que está aí? Então, hoje saiu um estudo aí do Butantan, né, mostrando que a vacina do Butantan, ela parece proteger dessas cepas de Manaus, dessa cepa de Manaus. Então, eu acho que é importante, Márcia, de repente, um pouquinho antes, a gente explicar um pouquinho do que são essas mutações, essas variantes, né? Não, lógico, a gente precisa saber porque já se sabe que a cepa de Manaus já está espalhada, né? Já Já chegou está nos outros estados. chegou Então, a nos gente outros também estados. fica preocupado de saber como é que vai ser a reação da população a essa contaminação que parece que é mais rápida e com maior número Exatamente. de pessoas proporcionalmente, né? Exatamente. Então, vejam só, para a gente tentar entender, eu vou tentar explicar de maneira bem simples que são essas variantes. Então, vejam, o vírus original que foi descrito lá em janeiro do ano passado, em dezembro lá na China, esse vírus já nem existe mais. Porque ele sofre tanta mutação, cada vez que ele entra no organismo, ele sofre milhões de multiplicação. Cada vez que ele se multiplica, é como se ele estivesse tirando xerox. Aí saem uns xerox meio ruins, assim, sabe? E que aí o vírus morre. Agora, às vezes saem uns xerox perfeitos e mudados, melhores do que o original. Na verdade, essas mutações nada mais são do que defesa do vírus para driblar o nosso sistema imune para ele continuar vivo. Então, isso é característica do vírus. Até que o SARS-CoV, o coronavírus, que é um grupo de vírus já antigos que a gente conhece, já é antigo, eles não têm tanta capacidade de mudança, não fazem muita mutação, tá? Até que não são dos piores. Mas já existem aí mais de 1000 variantes descritas. Tem milhares de variantes descritas. Milhares. Só que são variantes que não davam uma vantagem para o vírus. Até que, no dia 14 de dezembro, o Reino Unido começou a perceber que estavam aumentando demais os casos. E era uma coisa diferente. Não tinha uma. Ela tinha diferença. Ela conseguiu perceber nos testes de PCR que o vírus era diferente. E aí descreveu-se, então, a primeira VOC. O que é a VOC? Variants of Concern. Variantes de preocupação ou variantes de atenção. Então, a primeira descrita foi essa do Reino Unido, no dia 14 de dezembro. No dia 31 de dezembro, nós aqui da DASA conseguimos identificar o Dude Levy, que é o nosso grande biólogo, responsável pelo setor de inovação. Eu vou entrevistar sexta-feira que vem agora. Ai, você vai amar, ele é uma graça, ele é maravilhoso. Não percam, gente, ele é sensacional. Então, o que ele fez? Ele fez o mesmo teste que eles estavam fazendo no Reino Unido. A gente tinha essa máquina aqui, era uma das plataformas que a gente usava. Só que na ocasião só fazíamos na saliva nessa plataforma. E ele pegou então todas as salivas que estavam sendo feitas e fez de novo e viu exatamente o que aconteceu lá no Reino Unido. Ou seja, dos 3 genes que estavam sendo amplificados, o GNN, GNS e o ORF, o GNS não aparecia. Opa! Aí então se descreveu, fez o sequenciamento e tratava-se desta mutação lá do Reino Unido. Então, dia 31 de dezembro, o Brasil já tinha essa cepa do Reino Unido. Foi descrita dia 14 de dezembro lá, dia 31 já estava aqui, ou seja, 2 semanas depois. Muito rápido, né? Muito, mas com esse número de viagens que tem, isso é muito fácil, se espalha muito. Bom, e o que essa cepa tinha de especial? Essas mutações, então, como eu falei, são pequenas mudanças que acontecem no vírus, né, no gene do vírus, e que dão vantagem competitiva para ele. Todas essas milhares descritas, nenhuma deu vantagem. Agora, essas que estão sendo descritas como de preocupação, deram vantagem. Esse é o problema. Então, essa do Reino Unido, que é chamada de B117, a grande sacada dela, o que é? Ela entra mais fácil na nossa célula. Então, ela sofreu mutação numa zona quente do vírus, chamada de RBD, que é o Receptor Binding Domain. É exatamente onde o vírus se liga na nossa célula. Existe um mecanismo assim, de chave-fechadura que é perfeito, pois esse mecanismo ficou mais perfeito ainda. Com essa modificação que ele sofreu, ele se liga mais e melhor.
Com isso, ele entra mais rápido para dentro da célula, entra maior quantidade para dentro da célula, fazem cargas virais maiores. Então, são pacientes que que fazem a transmissão mais rápida, porque tem carga viral maior. Quer dizer, quanto Então, maior a carga viral, mais transmissão você faz. mais transmissão a gente tem. E assim, e os casos estão mais graves ou não? Essa cepa do Reino Unido não tem, a princípio, relação com gravidade, tá? Logo em seguida, a África do Sul detecta mais uma variante que o vírus também foi mais inteligente. Além de ter essa mutação, que é chamada de N501Y, que faz com que o vírus se ligue mais e melhor na nossa célula, ela tem essa. Mas ela tem também uma que faz com que ele escape dos nossos anticorpos. Porque eu já tive doença anterior, ou porque eu tomei vacina, então parece que ela escapa. Tanto que na África do Sul foi suspensa a vacinação com a vacina de Oxford, porque ela não estava tendo uma eficácia boa com essa variante. E para completar, em janeiro, descreveu-se a variante do Amazonas, que é a chamada de P1. Então, hoje a gente tem essas 3 variantes de preocupação, a B117, que é do Reino Unido, a B1351, que é a sul-africana, e a variante de Manaus, que é a P1. Ainda surgiram mais 2, a da Califórnia e de Nova York, que ainda estão estudando, mas a gente tem que se preocupar com essa nossa P1 aqui. E o que que essa PU tem para a gente poder entender em Pois relação é, às outras duas que você explicou? Essa P1 ainda está sendo estudada, a gente ainda não tem todo o mapeamento, mas o que ela tem? Ela entra mais fácil e melhor na célula, então ela tem aquela mutação N501Y, ela parece escapar dos anticorpos também, como a da sul-africana, e parece que ela realmente é mais agressiva, ela dá quadros a gente tem visto clinicamente, né? Isso é observacional, Márcia. Os quadros mais em pacientes jovens e quadros que estão evoluindo muito mais rapidamente. Talvez até por causa dessa alta carga viral que ela faz. Evoluindo isso... negativamente, que você quer dizer. A piora da pessoa infectada. Exatamente. Então, assim, mas ainda não dá para dizer que nenhuma dessas variantes tem maior letalidade, são mais graves, tá? Mas tudo leva a crer que sim. A gente acredita que o colapso do sistema de saúde brasileiro aconteceu porque muita gente ficou doente ao mesmo tempo. Isso aqui que as pessoas têm que entender. Todo mundo doente ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como, não tem sistema de saúde que aguente um país imenso como esse nosso. Então, veja, muita gente ficou doente ao mesmo tempo. Então, realmente, o sistema de saúde colapsou. E muita gente grave. Então, está levando a acreditar que os quadros realmente estão mais graves, mas ainda não dá para fazer essa relação de gravidade com a variante de Manaus. Mas os estudos observacionais permitem que a gente fique aí atenta e preocupada. Agora, você falou uma coisa que as pessoas achavam que estavam protegidas porque eram jovens. Você disse que essa variante está afetando mais os jovens do que a outra cepa, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que a gente acha que pode ter acontecido, né? Na verdade, os jovens saíram mais para a rua. Os jovens se expõem mais, coisa que eles estavam achando que eles estavam protegidos, porque era só jovem com comorbidade que pegava doença, ou o jovem nem pegava, era jovem que tivesse uma doença de base que era de risco. Então, o que aconteceu? Esse jovem foi para a rua. A gente teve aí uma sucessão de momentos, né, Márcia, que propiciaram... É verdade. A gente teve campanha eleitoral, a gente teve eleição, depois a gente teve Natal, Ano Novo, Réveillon, férias, aí Carnaval. veio Carnaval. Festas então, clandestinas assim, no Brasil inteiro. Muita festa clandestina. Então a gente pedia, pelo amor de Deus, tenha uma empatia por quem está na sua casa, por seu avô, por seu tio, por seu pai, por sua mãe. Cuidem deles, não saiam, não se exponham para não trazer o vírus para dentro de casa. Mas olha, o que eu vejo de jovens sem máscara, eu fico inacreditável. chocada. Você passa nos bares, os bares lotados e as pessoas sem máscara, sem respeitar o limite de pessoas nos restaurantes, nos bares. Então, realmente, a gente está ficando... assim, a situação está ficando bastante preocupante porque a gente não tem o que vai nos tirar disso, que é a vacina. A vacina é realmente
digamos assim, é a grande ferramenta, a grande arma que a gente tem para sair dessa pandemia. Não tem outra. São aquelas medidas de proteção que a gente já está cansado de falar. Eu sempre falo que a gente tem 6 regrinhas de ouro, né? Que é usar máscara, que para mim essa máscara vai ser aí um adereço que a gente vai ficar por muito tempo. O que você significa muito tempo, Natasha? Eu diria aí que mais de ano, viu, Márcia? Nesse Não. ritmo que a vacina tá, eu diria aí que mais de um ano. Porque não adianta, as pessoas acham que, tomei vacina, eu tô pronta, tô imunizada. Não é assim. Primeiro que você tem que tomar as 2 doses, porque as vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil, a gente tem que tomar 2 doses. Depois esperar 15 dias da segunda dose para, teoricamente, é onde estaria aí estaria a produção maior dos anticorpos. E depois disso a gente sabe que a vacina não tem 100% de eficácia, as vacinas têm se mostrado muito boas, isso é outra coisa importantíssima, Márcia. Olha só, as pessoas acham que tomar vacina, ela não vai pegar Covid. Pois é, eu já expliquei isso várias vezes, que eu já fiz vários médicos. Mas não é isso, né? Você não vai ficar mal com a vacina. Não é isso. Explica aí, Natasha, de novo. Então, a vacina, ela vai proteger da doença grave, das formas graves. Ela tem uma eficácia maior para as formas graves da doença. A gente já viu isso, os trabalhos de Israel, dos Estados Unidos, mostrando que realmente diminuíram muito os casos graves, casos de internação, o que é maravilhoso. Só que a vacina não protege de casos leves e a vacina não protege você ter a infecção. O que é a infecção? Infecção é diferente de doença. Infecção significa você está com vírus, mas você transmite, mas não tem sintoma. Agora, doença é quando você está com vírus e tem sintoma. Então, o fato de você tomar vacina, tem gente que fala, eu tomei a vacina e fiquei doente. Vacina não dá doença. Isso é outra coisa extremamente importante. Isso é fake news. Um horror, gente. Um horror. Vacina. Veja, a gente tem aqui no Brasil o Coronavac, que é de vírus morto. Vírus morto não dá vacina. Não dá doença. É que nem a vacina da poliomielite que a gente toma no braço, entendeu? Aquela do bumbum ou do braço. A da vacina da polio, aquela que dá na boquinha, é vírus atenuado. Essa é vírus vivo da boquinha. Agora, a vacina de polio que toma no braço é vírus morto. Ou seja, não se pegue. Não pega a doença da vacina. E a outra vacina que a gente tem hoje no Brasil é a vacina da Oxford AstraZeneca, que é vetor viral. É um adenovírus que tira todo o que tem dentro do núcleo dele, bota o pedacinho do vírus lá do SARS-CoV-2 que vai codificar a proteína spike e pronto. Também não dá doença. Dá efeitos adversos do local, pode ficar um pouco doído, inflamadinho. Até qualquer vacina de gripe. E qualquer vacina dá, exatamente. Agora, dizer que pega doença, tem a doença, porque tomou a vacina, gente, não dá, entendeu? Não dá e a gente tem a obrigação de vir falar 1000 vezes isso, porque, infelizmente, tem gente que acredita que tomar vacina pode dar doença. Então, não dá a doença. Tomar vacina só vai te proteger e é a única saída. A única coisa que a gente tem, né, Natasha? Não tem outra. Porque a gente até se falou um pouco de tratamentos precoces, mas isso também é um assunto complicado, né? O tratamento precoce realmente, assim, politizou, né? Politizou um assunto que é acadêmico, um assunto científico, que jamais deveria ter ido para o campo político. Porque não é discussão política se vai tratar ou não vai tratar, com o que vai tratar, minha gente. Não é, isso é decisão médica. A autonomia do médico e a confiança da relação médico-paciente é que deve ser mantida, preservada e assim, lutar com todas as armas que a gente tem para manter isso. Então, o tratamento precoce. Muita gente instituiu o tratamento precoce, algumas prefeituras instituíram, tal. Assim, não existem grandes trabalhos assim de peso, realmente. Olha que é um assunto que a gente estuda bastante. Você é do Conselho Federal de Medicina, né? Eu sou do Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Medicina tem como norte dar autonomia para o médico. O médico que quer prescrever o tratamento precoce, que acredita no tratamento precoce, ele tem todo o direito
em conversa com o seu paciente, colocar o que existe na ciência e discutir. Vamos tratar, não vamos tratar? Tem paciente que fala para mim, doutora, essa hidroxicloroquina eu não tomo de jeito nenhum. Eu respeito, até porque não existe realmente estudos mostrando. A Organização Mundial de Saúde acha que não deve recomendar. Agora, não deve ser uma política pública comprar hidroxicloroquina. Isso eu acho que não, entendeu? Não deve ser porque não tem comprovação científica. Agora, estudos têm aí mostrando a ivermectina. Eu gosto muito, trato muito minhas crianças com verme, com piolho, com sarna, com ivermectina já há muito tempo. Eu me lembro que a ivermectina, quando começou a ser dada para gente, ela já era usada há mais de 10, 15, 20 anos no gado. Tinha um remédio chamado Ivomec, tinha uma propaganda na televisão de Ivomec, que é a ivermectina, só que é para gado. E na pandemia, eu fui atrás, fui estudar. Então, saiu um estudo uma vez, metade do ano passado, mais ou menos, falando da ivermectina, num estudo lá em Harvard, no Massachusetts General Hospital. Não era muito grande o número de pacientes, mas eram 400 e poucos pacientes, e que a ivermectina mostrou que os pacientes tinham uma doença aí mais leve e tal. Teve um outro estudo que foi feito em Melbourne, na Austrália, com a ivermectina, que também, mas in vitro, era em placa de ensaio, assim, que a ivermectina diminuiu muito, em 2 dias diminuía mais de 90% a replicação viral. Só que a dose dada era muito grande. E a gente tem que ter cuidado, porque, como já dizia Hipócrates, se não me engano, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dosagem. É a dose. É a dosagem. Agora, Natasha, a gente fala muito sobre essa questão de fazer lockdown, não ficar em casa e tal. Porque o que eu ouço é o seguinte: a Inglaterra, por exemplo, fez lockdown, mas tinha vacina. Então, o lockdown funciona quando você tem a vacina, porque você faz o lockdown, tem a vacina, você diminui a epidemia. Mas sem a vacina, como é que a gente vai ficar sem a vacina e fazendo lockdown? Exatamente. É muito complicado. Como eu já disse, vou repetir aqui, é a vacina que vai nos tirar dessa. Então, assim, enquanto a gente não tem uma quantidade suficiente de vacina para vacinar grande parte da população, porque também não adianta vir em gotas, como está vindo aí. Nós não temos nem 4% da população vacinada ainda. E a gente já está vacinando aí há mais de um mês, desde o dia 17 de janeiro. Infelizmente, aconteceram aí vários erros. O mundo todo quer vacina. Na verdade, o mundo não tem vacina. Aqueles nem governos... seringa, né? Não tem seringa, agulha, quer dizer... Então, assim, existe aí uma falta mundial disso, tá? Mas realmente houve governos aí que se prepararam, que se planejaram, que têm uma quantidade maior de vacina. Infelizmente, não é o nosso caso. Estamos correndo atrás. Eu acho que o Instituto Butantan, a Fiocruz, nós temos 2 entidades aí seculares e assim, de extremo conceito e responsabilidade com a ciência, entendeu? São maravilhosos. Nós somos realmente privilegiados de ter uma Fiocruz, de ter um Instituto Butantan, de ter um Emílio Ribas, que são realmente, assim, Instituto de Medicina Tropical. Então, realmente, a gente tem aí grandes instituições, mas nós não temos vacina. Para que a gente consiga, Márcia, diminuir a circulação viral, porque as vacinas, então, elas fazem. Diminuem os casos graves, diminuem a mortalidade, e quando a gente consegue diminuir a circulação viral, a gente diminui a transmissão, que é o que a gente realmente importa também. Só que, para isso, a gente precisa ter pelo menos 70% da população vacinada, que é o que se considera aí a chamada imunidade coletiva, imunidade comunitária, rebanho. A gente não ainda. Então, assim, ainda temos um longo caminho a percorrer. Enquanto isso não acontece, o que é que a gente precisa fazer? Quais são as armas que a gente tem? A gente tem que não pegar a doença. E como é que a gente não pega? Como é que a gente não pega? Fazendo as 6 regrinhas de ouro. Vamos lá, uso de máscara,
distanciamento social, 1,5 m entre uma pessoa e outra, em qualquer fila, em qualquer lugar, em qualquer banco. Pois é, isso que as pessoas precisam entender. Tem que ter 1,5 m. Não adianta estar de máscara grudado na pessoa. Não adianta. 1,5 m de distância uma da outra. Lavagem frequente das mãos. Se não tiver água e sabão, que é o melhor coisa para lavar, que se lave aí com um álcool gel, que se passe um álcool gel. Manter os ambientes ventilados. Então, gente, se for para encontrar, precisa ir num lugar, tal, se encontre ao ar livre. Quando se tem vento batendo, o vírus não fica ali naquele ambiente. Diferente de um ambiente de ar-condicionado, fechado, é muito mais fácil transmitir. Outra regrinha de ouro, evitar aglomerações, gente. É inadmissível essas festas clandestinas. Isso é um criminoso, sabia? É criminoso isso, criminoso. É criminoso, você usou a palavra correta. E por último, ao menor sintoma, procurar um médico. Isso é uma outra coisa que o Conselho Federal de Medicina está batendo muito duro em cima. Não esperar ter falta de ar para ir no médico, não pode. Gente, mas isso era o início da campanha, não lembra? Isso! No início do Covid em 2019. Procure um médico. Se você tiver com febre e falta de ar, a pessoa já estava morrendo. Exatamente. Então, isso não tem. Então, o menor sintoma começou com uma coriza, porque o brasileiro despreza muito isso. Não dá para desprezar. Hoje, a primeira hipótese, quando começa com coriza, que é corrimento do nariz, dor de cabeça, é Covid. Então, assim, fica em casa, se isole, procure assistência médica. Hoje, a telemedicina, as teleconsultas estão totalmente liberadas. Nossa, fantástico isso. Para dentro desse contexto aí da pandemia, que é uma outra coisa que nós estamos lá no Conselho Federal de Medicina, estamos fazendo uma nova resolução da telemedicina. Então, assim, existe, não pode ficar em casa ou continuar a vida normal com o nariz escorrendo, com dor no corpo, com mal-estar, com febre. Então, essas 6 regrinhas de ouro, enquanto a gente não tem vacina, a gente tem que seguir essas 6 regrinhas de ouro. Uso de máscara, lavagem frequente das mãos, distanciamento de 1,5 m, evitar aglomeração, ambientes ventilados e, ao menor sintoma, se isolar e procurar o médico. Então, assim, não dá. A gente tem que evitar de pegar. Se a gente não tem vacina, o que a gente tem que fazer? Evitar de pegar. E como é que a gente evita de pegar? Seguindo essas regrinhas. Agora, Natasha, com relação ao Butantan e a Fiocruz, Butantan é Coronavac, Fiocruz é AstraZeneca. Você disse que saiu um estudo que a Coronavac já está tendo capacidade de combater essa nova variante, é isso? Na verdade, qual que é o medo, né, Márcia? Se a gente entender como é que a vacina é feita, então veja, a Coronavac é o vírus inteiro. Então, mata o vírus lá com produtos químicos, métodos físicos, e aí o vírus está morto, prepara a vacina e injeta o vírus morto na pessoa. Como o vírus é inteiro, ele tem vários antígenos. Então, é como se a gente estivesse vendo o vírus da Covid mesmo, inteirinho ali. Tá? Então, produz anticorpo contra a proteína spike, que é essa proteína da zona quente, que é aquela que liga na nossa célula. Produz anticorpo contra a proteína E do envelope, contra a proteína M da membrana, contra a proteína M do núcleo capsídeo. Então, a gente produz aí uma variedade de anticorpos. Então, a chance realmente da Coronavac ser, mesmo com a cepa de Manaus, ou a sul-africana do Reino Unido, ela funcionar, é grande. Por quê? Porque existe aí vários determinantes antigênicos para os quais o meu organismo vai produzir anticorpo. Ótimo. Ótimo. Já e a AstraZeneca? A AstraZeneca, ela, como eu falei, é vetor viral. Ou seja, é um adenovírus, que é um vírus que normalmente a gente usa para isso, tira todo o núcleo do adenovírus, deixa só a capinha dele e coloca ali dentro um pedacinho do vírus SARS-CoV-2, exatamente aquele pedacinho que vai codificar a proteína spike, que é essa da chave fechadora. Que é essa proteína que já sofreu modificações com essas cepas. Então, assim, mas fizeram contra ela, a gente produz contra ela inteira. E a parte que sofreu mutação é um pedacinho dela chamado de RBD. Então, existe ainda uma cobertura, mas certamente nós vamos perder um pouco da efetividade, da eficácia dessa vacina, tá? Mas hoje saiu um estudo ainda preliminar, eu vi só na imprensa, não vi um paper publicado ainda, mas dizendo que o Instituto Butantan já fez estudos mostrando que, testando soros de pacientes de Manaus que tiveram essa cepa variante, a P1, com a vacina, que houve resposta, que houve eficácia, tanto para a vacina do Butantan, quanto a vacina, a Oxford, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, também fez
esse mesmo estudo. Então, mostrando que existe aí essa proteção, tá? Mas certamente vão precisar estudar mais, vão precisar de mais detalhamento, mas graças a Deus já é um caminho. Mas enquanto isso não acontece, minha gente, nós precisamos. Esses dias eu vi um vídeo que a gente recebe tanta coisa, mas eu achei muito legal uma Nossa. metáfora, dizendo Qual assim: é? tá chovendo muito forte, tá? Muito, é um campo aberto e tá chovendo forte. Você prefere entrar embaixo de uma marquise e ficar lá esperando a chuva Eu forte vou parar. cair, ou você vai enfrentar aquele temporal para andar no campo lá e tomar um raio? Então vamos ficar embaixo da marquise. O que temos é essa Nossa, vacina. tem que ficar embaixo da marquise mesmo, Ficar Nath. embaixo da marquise quietinho, esperando a chuva passar, entendeu? Então é o que temos. E precisamos aí realmente fazer todo um esforço para que a gente tenha vacinação, para que a gente possa vacinar grande parte da população. Eu tive a oportunidade, como conselheira federal, de participar do grupo no Ministério da Saúde para definir quais são os grupos prioritários dessa vacina e tal. Então, assim, existe todo um empenho aí do governo federal, das instituições, para que isso aconteça, mas infelizmente a gente não tem. E eu tenho um conselheiro federal que é do Ministério da Saúde, hoje é secretário de Atenção Primária, e ele diz: Natasha, a gente assina o contrato prometendo milhões de vacina, aí depois já dizer: ah, não vamos ter para depois. Então, realmente, assim, tá muito difícil, porque o mundo todo quer vacina, né? O mundo inteiro. Agora, uma coisa é certa, uma coisa é boa. A gente já está em vias de produzir já as vacinas aqui no Brasil, né? Então, a gente tem aí essa transferência de tecnologia desse laboratório Sinovac chinês com o Butantan, assim como o Oxford com o Fiocruz, está no contrato essa transferência de tecnologia. Hoje as vacinas estão vindo prontas ou estão sendo só envasadas no Brasil, mas já pode começar, se é que já não começaram, a fabricação aqui mesmo, o que é maravilhoso. Ou seja, Claro. não precisa viajar com toda essa vacina, né? Mas, enfim, nós Eu vou falar precisamos. uma coisa aqui que eu sei que não vai acontecer, mas eu acho que a vacina devia ser, sabe, não devia ter patente para ninguém, porque do jeito que é a pandemia, isso tinha que ser aberto para o mundo, sem Concordo, patentes, porque concordo com você. não dá para ter patente nessa hora. Exatamente, a gente tem que pensar num bem maior, numa coletividade e tomar vacina, isso é importante falar também, tomar vacina não pode ser uma decisão individual, eu não vou tomar. A gente tem que pensar no coletivo. E essa coisa da patente é outra coisa também, pensar no coletivo. A pandemia é muito grande, a gente está aí perdendo milhares de vidas, nós temos aí quase 270 mil vidas perdidas só no Brasil. É um absurdo. É muito triste. Todo mundo aqui conhece, dessas mais de 100 pessoas que agora estão nos assistindo aqui, nos dando a honra de estar conosco, com certeza todo mundo, se já não perdeu da família, conhece alguém que já morreu por Covid. Então isso é muito triste. Até onde a gente vai aguentar isso, minha gente? É muito triste, é muito triste. Olha, Natasha, eu quero te agradecer muito. Você foi muito clara na sua explicação. Foi ótima, mostrou todas as coisas que a gente precisa entender. Quando fazer os exames, por que os exames são importantes. Eu só queria te perguntar, existe, a gente falou do falso negativo, e o falso positivo? Ótimo. Ah, e tem uma coisa que eu esqueci do falso negativo. Então, quando é que a gente pode ter? A gente está falando, tem falso positivo e negativo, tanto para os exames que coletam do nariz, da saliva, quanto para os exames de sangue. Então, vamos lá. Falso negativo nos exames do nariz. A gente já comentou que é quando coleta muito rápido, assim, nos primeiros dias, fica apavorado e quer coletar. Essa é a causa principal, tá? Então, dá esse falso negativo. Você vai lá, coleta, não tenho. Mas não tem porque não deu tempo ainda de ter uma carga viral suficiente para ser detectada pelo teste. Então, de Tá? novo, tem que ser o quê? De 5 a 7 dias para fazer essa Após coleta? um contato. Após Tá? o contato ou o sintoma? Exatamente. Quando já tem sintoma, do primeiro ao 7º dia de sintoma, há quem diga até o 10º dia de sintoma, ok? Então, causas de falso negativo, geralmente é quando a carga viral está muito baixa, o indivíduo faz muito precocemente. Segunda causa de falso negativo, colher mal. Coleta, não coloca o cotonete lá no fundo, faz os movimentos rotatórios. Isso é uma causa importantíssima de falso negativo, tá? Falso positivo no PCR já é uma coisa muito mais rara. Geralmente é contaminação. Agora, tem um detalhe.
O PCR, eu vou contar aqui para vocês. Vocês certamente já sabem, mas o PCR pode ficar positivo por mais de 80 dias Não, depois das manifestações. 80 dias. Eu tinha que te falar um 83, mês. descrito em literatura internacional, 83 dias. Mas sabe por quê? Aquele indivíduo grave que internou, que ficou entubado, esses indivíduos ficam mesmo excretando vírus por muito tempo. Agora, Mas aquele isso indivíduo. transmite? Então, vamos lá. O que é mais importante para saber se está transmitindo ou não é se o indivíduo tem ou não tem sintoma. Então, a presença do sintoma de tosse, de febre, isso é indicativo de que o indivíduo está transmitindo. Mas aí, Natasha, você me falou que pode ficar 83 dias, pode ficar inclusive naquele indivíduo que não teve sintoma nenhum. Mas sabe por quê? Porque quando a gente faz esse teste, é um teste molecular, ele pega pedacinho do vírus. O vírus não precisa estar inteiro. O vírus não precisa estar vivo, mas se tiver um pedacinho dele, eu consigo detectar. Então, ele pega ali vírus inertes, vírus mortos, vírus cadáveres, que a gente chama, entendeu? E aí, o que acontece? Eu vou ter ele positivo. Aí você vai falar, meu Deus, e agora? Sabendo disso, o indivíduo... Eu sempre falo, olha, se o teste vier positivo, não fique triste. O senhor já não tem mais sintomas, já passou os 10 dias, pode sair do seu isolamento. Não faça o teste para sair, saber se pode sair do isolamento, porque ele pode vir positivo por muito tempo. Eu tive uma paciente, tadinha, que precisava ir no dentista, e ela falava, doutora, o dentista só faz comigo, só vai fazer o meu dente se eu tiver um PCR negativo. Eu já falei para ele e tal. E assim, aí eu dei uma declaração para ela, colocando todas o que tem aí na literatura internacional, e ela conseguiu. A mesma coisa criança em escola. A criança dá positivo, tem que se afastar. Tudo bem. Se afastou, ficou lá 10 dias, sem sintoma, pode voltar. Na hora de voltar, a escola está exigindo o PCR. E esse PCR pode dar positivo por causa disso, porque é vírus morto. Como é que eu vou saber, Natasha, se é vírus morto ou se é vírus vivo? O único jeito de saber seria fazer uma cultura viral, que é um exame caríssimo, difícil, demorado, tem que ter laboratório com alto grau de segurança, nível 3, não se faz de rotina, mas a gente se baseia na presença de sintoma. Então, tem sintoma? Fica isolado, mantém-se isolado. 5, 10, 15, 20 dias. Não tem sintoma? Então, fez o PCR, deu positivo, se isola. Se já está 10 dias do início dos sintomas e 24 horas sem sintoma, pode sair do isolamento. E não se considera como sintoma perda do olfato, perda do paladar, porque essas perdas podem se manter aí por várias semanas. Isso não é sintoma que transmite. Sintoma que transmite é febre e tosse. Então, febre e tosse, né? Vamos ser bem claro, febre e tosse, né? Esses são sintomas... tem que ficar em casa. Isso. Esses são sintomas perigosos, digamos assim, porque indica que você pode estar transmitindo. Então, causas de falso negativo são essas, tá? Então, colher muito antes, colher mal. Causas de falso positivo é o indivíduo que é contaminação, que é muito raro, ou aquele indivíduo que vai ficar fazendo os testes depois que já teve o Covid e pode ficar dando positivo. Isso não é um falso positivo, na verdade é um verdadeiro positivo, só que ele já não tem mais a doença. Mas é descrito que o restinho do vírus fica ali por bastante tempo. E isso é bem perigoso. Sabe por quê, Márcia? Porque às vezes, outra coisa também, o indivíduo tem uma carga viral baixa. Então ele faz num laboratório, dá positivo. Faz no outro laboratório, dá negativo. Negativo. Tem gente que acontece isso mesmo. Tem. Porque a carga viral é muito baixa. Aliás, a carga viral é muito baixa, tem pouquinho vírus. Então, nos exames, nos laboratórios que tem testes mais sensíveis, ele dá positivo. Nos que tem testes menos sensíveis, ele dá negativo. Então, ele fala, eu fiz ontem, deu positivo, hoje deu negativo. Então, o que a gente recomenda é não ficar fazendo muito exame sem indicação. Então, sempre ter um médico orientando para poder fazer o exame no momento certo e na hora certa. Com relação ao teste que colhe no sangue, que é o do anticorpo, causas de falso negativo. A mais comum é quando eu coleto antes de 14 dias. A produção de anticorpo é muito individual. Tem gente que começa a produzir anticorpo com 5, 6 dias. Tem gente que vai começar a produzir anticorpo depois de 30 dias. E tem gente que nunca vai produzir. E essa contagem do anticorpo? Porque eu já vi gente dizer, não, eu tô com 60. Eu falei, puxa, 60? Como é que é isso? Não, é 3,5? Não é 30? E aí? Olha, isso na verdade é assim. Esses anticorpos, então. Eu já ouvi cada uma. Tem anticorpo
IgA, IgG, IgM, anticorpo total, que saem esses números mesmo, sabe? Sai 140, 130, nananã, taranã. Então a pessoa fala, nossa, eu tô super cheia de anticorpo. O que que isso significa? Pois Ninguém é. sabe. Porque, assim, esses anticorpos podem ser anticorpos aí que não interessa. O anticorpo que interessa, Márcia, é chamado de anticorpo neutralizante. Esse anticorpo neutralizante, ele vai se ligar naquele pedacinho do vírus que se liga na nossa célula. Esse é o anticorpo que vai te proteger. E esses testes aí de IgG, IgE, IgA, anticorpo total, não medem esse anticorpo neutralizante. Existe um teste especial que mede o anticorpo neutralizante. E como é o Entendeu? nome Que é desse o teste? teste dos anticorpos neutralizantes. Mas isso é fácil de fazer? Simples assim. Ele é um teste que a gente chama de um teste funcional. Agora, a gente também tem uma notícia que não é muito boa. O fato de ter esse anticorpo neutralizante não garante que você vai ficar resistente, vai ficar imune. Por quê? Porque esse anticorpo é especificamente para aquela área que tem muitas variantes que é naquela zona quente que essas variantes estão tendo alteração. Nessa RBD. É exatamente contra a RBD o anticorpo neutralizante, entendeu? Contra aquele pedacinho da proteína spike que se liga como uma chave fechadura na minha célula. Então, essas variantes aí podem ser que não peguem com esses anticorpos. E mais, quanto tempo esses anticorpos neutralizantes ou os outros duram? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? A gente não sabe. Será que... Eu acredito que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, se comporta como o vírus da gripe. A gente vai ter que tomar todo ano, vai ter que, entendeu? Vai ter que... Entrou na vida da gente e não vai Entrou. sair, né? Entrou e não vai sair. Vai sair porque nós vamos ter vacina, Não, porque vai nós vamos sair com a vacinar. vacina. Vai É sair com a isso aí. vacina, mas É na isso mesmo. rotina anual a gente vai ter que se vacinar, né? Vai ter que se vacinar. Eu concordo com você. Concordo contigo. Eu espero que eu Olha, tenha Natasha, esclarecido aí do falso positivo e do falso negativo. Não, já tudo explicou muito bem, Natasha. Eu quero te agradecer. Foi uma aula aqui que você deu pra gente, maravilhosa, de tudo, de toda a questão dos exames. Eu achei fantástico. Parabéns. Tinha ouvido falar muito de você, né? Pelo próprio Henrique Grossi, pelos seus colegas, a Cláudia Cohen, todo mundo elogia muito você. Diz que você é top, resolve tudo. Então, elogio de amigo não vale muito, né? não, mas é verdade. Falaram muito bem de você. Então, parabéns. Muito obrigada aqui pela nossa live. Vamos manter contato. Qualquer novidade, você me avisa, hein? Com certeza. Olha, eu agradeço mais uma vez assim, o seu convite. Eu fiquei muito feliz com isso. Desejo aí um feliz Dia das Mulheres para todas. Afinal de contas, minha gente, nós somos 52% da população mundial. E somos mãe, irmã, esposa, namorada, filha dos 48% restantes. E nós não queremos estar competindo com vocês, homens, não. Até porque somos muito diferentes. Agora, a gente precisa estar junto aí na construção de um mundo melhor, de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo. E a gente precisa estar mais do que nunca juntos. Não é isso? É isso mesmo, Natasha. Olha, querida, muito obrigada. Foi ótimo. Você esclareceu muita coisa. Valeu mesmo a nossa live. Um beijo para você. Dia da Mulher para todas. Para todos nós. Obrigada, Natasha. Obrigada a você. A Natasha foi ótima e eu quero dizer para vocês, agradecer vocês aí que ficaram com a gente até agora. E quarta-feira estamos de volta aqui com uma super live também. Mas olha, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, Natasha. Boa noite, querida. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.